Boa noite a todos, paz do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluias. Santo é o nome do Senhor, aleluias. Vamos ficar de pé, igreja, em nome de Jesus. Eu peço para você que estiver aí para o fundo, se quiser vir chegar mais para frente, fica na liberdade do Espírito Santo, aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor. Você que nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Você está no lugar certo, aleluias. Santo é o nome do Senhor. Não economize na presença do Senhor. Seja intenso em nome de Jesus. A palavra que o Senhor nos deu essa noite, enquanto orávamos aqui, é que tudo que você for fazer, você tenha a dimensão de que você é responsável por transmitir a glória de Deus para outra pessoa. Se você não for transmitir a glória de Deus agora, vai ser depois do culto, vai ser amanhã, vai ser nos dias que se sucedem, mas que você tenha a dimensão de que você só está aqui porque essa é a perfeita vontade de Deus, aleluias. E a presença do Senhor é muito forte neste lugar, como sempre foi. E o Senhor já falou muito conosco nessa noite. E eu convido a você a sentir essa presença, se mover em nome de Jesus. Eu convido a você a se desarmar. Eu convido a você a se desligar dos seus problemas. Eu convido a você a dar sacrifícios de louvores ao Senhor. Uma coisa que o Senhor tem tratado comigo é no sentido de eu me entregar totalmente às coisas do Senhor, para as coisas do Senhor. E eu convido você também a fazer isso. Se você vai louvar neste momento, eu quero que você seja o melhor para o Senhor. Você cante ao Senhor, você grite ao Senhor. Só o motivo de você ser livre, liberto das cadeias, da prisão do pecado, já é motivo de sobra para nós estarmos aqui pulando, gritando, dando saltos de alegria. Porque Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Aleluias. E enquanto eu vi esse teatro aqui, passava um filme na minha cabeça. Cada jovem aqui, cada integrante desse ministério de teatro, e muitos como eu, tem tido a oportunidade de semear algo na vida desses jovens. E nessa hora você fala assim: Deus, vale muito a pena ser intenso na presença de Deus, porque só assim você consegue mudar a vida de alguém, você consegue mudar a trajetória da pessoa, porque só assim o Espírito Santo pode te usar, porque de nós mesmos nós não podemos nada. E eu vi pessoas aqui que estão há bastante tempo conosco. Eu vi jovem aqui que está conosco há 1, 2 semanas, 3 semanas, jovens que o Senhor arrancou do vício do crack e da cocaína, que estavam fazendo esse teatro aqui. Oh, glorificado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Santo, vale muito a pena você ser intenso na presença de Deus, mas não espere você estar com o microfone na mão, não espere você ter um cargo ou qualquer coisa, não. Seja intenso onde você estiver todo momento. Por isso eu te convido, dê o seu melhor ao Senhor, para que o plano dele comece na sua vida, aleluias. Ah, glorificado seja. Eu pude dar um abraço na irmã, que fazia 16 anos que ela não colocava um sapato no pé, e ela está ali calçada, aleluias, porque Deus a libertou. Glorificado seja o nome do Senhor. Sabe o que é isso? É o poder de Deus através da vida dos servos dele, em nome de Jesus. Seja intenso no louvor ao Senhor, seja intenso na palavra do Senhor, seja intenso em nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Dê o seu melhor, você é livre, aleluias.
em nós o som da vida do Espírito. Diga! Posso ouvir o som de muitas as correntes estão caindo ao chão. Pois antes morto, agora eu vivo só por ti. Na minha diga! Ao Senhor, você é livre! Ao Senhor, diga! Posso ouvir o som da livre, diga, vindo o som da vida. Eu posso ouvir a libertação no meio do povo de Deus. Posso ouvir o som de muitas correntes. Antes nós éramos mortos e agora nós estamos vivos. Vivos só por ti. Diga! Na liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor. Aquela dor que eu tinha já passou. É uma nova história, Ele me deu vitória. Eu vou seguindo com fé, eu sei no fim vamos ver na glória. Não vou parar, não, eu vou gritar, oh, até o mundo me escutar. Não vou parar, não, eu vou gritar, oh, até o mundo aplauda e glorifique o nome do Senhor. Aleluia, Ele está aqui, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Santo Tu és, Jesus. Seja entronizado, seja adorado, engrandecido. Toda a honra, toda a glória, todo o domínio, toda a majestade sejam dados a Ti. E Deus, nós Te pedimos que a Tua liberdade se estabeleça sobre nós essa noite. E que o Teu Espírito tenha essa liberdade para descer o céu sobre nós e cumprir o Teu querer. Por isso nós Te pedimos, abre o céu sobre este lugar e derrama as bênçãos e tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós estamos abertos, Deus, para tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Seja engrandecido, Pai. Aleluia. Bem-vindo aqui e em nosso coração toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Oh
presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos ver. Sopra em nós, Espírito, te queremos ver. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Grande Deus, Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está nos pedaços. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Nós te pedimos, Pai, por misericórdia, Deus, vem sobre nós. Que se abram os céus, Jesus. Aleluia. que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso meio,
rasgo por inteiro, faço tudo, mas em novamente eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas em novamente eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar, e se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E se eu passar, e se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Digam glória, glória. Mais uma vez diga glória, glória. Glória.
Santo, diga Santo, então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, derrama sobre nós, Deus. É isso que nós queremos, papai. Será que você pode levantar suas mãos ao céu e aplaudir aquele que vive? Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor. E como serafins que encobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. Diga a Ele. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me faz, Tua presença é o meu prazer. Aleluias. Vamos fazer isso como oração ao Senhor. O
Os ouvidos do Senhor estão inclinados ao teu clamor nessa noite. Ele está aqui. Sinta a presença do Senhor em nome de Jesus. Aleluias. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Aleluias. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Convém e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que encobre o rosto ante a Ti. Aleluia. Escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. Aleluia. Diga. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Só os olhos do Senhor. Só Teus olhos me veem. Oh, onde nós queremos estar. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta. Do Santo, do Santo dos Santos, do Santo dos Santos, Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Oh, aleluia. Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Aleluias. Oh, glorificado seja o Teu nome, Senhor Deus. Você vai declarar conosco que a presença do Senhor é o Teu prazer. Faça isso ao Senhor. Diga: Senhor, existem muitos lugares bonitos que eu já passei, existem sensações tremendas que eu já senti, Deus, mas na Tua presença mais vale um dia do que em outras partes 1000 dias, papai. Diga isso a Ele. Diga isso a Ele. Tua presença, Tua presença é o meu prazer. Tua presença, Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Sinta a presença do Senhor. Sinta a proteção do Santo dos Santos. Aleluia, Ele está aqui. Tua presença é o meu prazer. Tua presença, Tua presença é o meu prazer. Tua presença, Tua presença é o meu prazer. Tua presença, Tua
olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Aleluias. Glorificado seja o teu nome, Senhor Deus. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Aleluias. Aplaude e glorifique o nome do Senhor. Dê o seu melhor, aleluias. Seja bem-vindo à nossa conferência Intense. E ela já vai começar com os nossos corações pegando fogo. Eu espero que você esteja com as suas expectativas lá em cima, porque Deus vai fazer grandes coisas aqui. Mamães e papais, não se esqueçam, hoje as suas crianças têm uma sala especial para elas ficarem. Naquela porta ali, você pode levar ela, que ela já vai ficar na salinha, tá bom? Galera, você pode tirar muitas fotos aqui hoje, fique à vontade, tire foto do louvor, tire foto da palavra, tire foto de tudo, tire foto com seus amigos, mas não esqueça de postar com a nossa hashtag BeIntense, pra gente poder achar todas essas fotos depois nas redes sociais. E não se esqueça que nós temos uma lojinha bem legal pra você aqui. Ela tem camiseta, pulseira e cordões, então separe o seu melhor aí pra você levar essa recordação pra sua casa da nossa conferência. Galera, aqui a gente quer convidar você que tem de 11 a 17 anos, ou você que é pai, irmão, tio, sei lá, de algum adolescente que tem de 11 a 17 anos, pra aqui, ó. Como o Teens Connect, dia 8/12, às 20 horas aqui na nossa igreja, vai ser muito legal, a gente tá fazendo isso todo mês. E, gente, tá sendo muito top. Traga seu filho, traga seu irmão, traga seu amigo, vai ser muito da hora. E essa é só a primeira sessão. Amanhã nós já temos a nossa segunda sessão. A gente vai ter louvor com Influence Band e um painel muito legal de perguntas abençoadas com o Pastor Guto, Pastora Paula, Fernando Santos e Renato Garcia. Vai ser muito top. Prepare seu coração, você não pode perder. Que hora que é, Débora? Às 2h30 da tarde. Ah, Débora. É isso, galera. Que Deus abençoe você. Presta muita atenção na sua palavra, abre o seu coração que o fogo vai descer aqui hoje. Deus abençoe e aumente a expectativa do seu coração. Valeu! Yeah, glória a Deus. Pode se sentar, fica à vontade. Menos você, pô. Vem pra cá, Fernandão, vem pra cá. Aplauda a vida do Fernando aí, gente. Aplauda a Deus pela vida dele. Glória a Deus, vem pra cá. Pessoal, o Fernando é um cara que eu conheci por meio do Neto. O Neto que jogou aqui no Novo Horizontino, ele me apresentou o Fernando. E a gente, de lá pra cá, a gente tem trocado algumas mensagens e tal, a gente tem buscado a Deus junto, eu tenho aprendido muito com a vida dele, por mensagem, não conhecia ele pessoalmente, mas é um irmãozão já. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa estar te abençoando nessa noite, trazendo essa palavra para nós aí. Amém? Deus abençoe. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Bom, a presença de Deus, ela foi nítida nesse lugar, você pôde sentir ela? Eu gostaria que você fechasse seus olhos assim mesmo assentados. Sabe, acalme o seu coração agora. A Bíblia fala que veio um terremoto e a presença de Deus não estava. Depois veio um furacão e a presença de Deus não estava. E depois veio a calmaria. E ali foi encontrada a presença de Deus. Eu queria que nós acalmássemos o nosso coração agora. Isso. E agora eu quero que você comece a pedir para o Espírito Santo. Comece a falar: Espírito Santo, eu quero te sentir, Pai. Espírito Santo, eu quero te sentir.
Enche esse lugar, enche o meu coração, intensifica a sua presença nesse lugar. Isso, comece a conversar com Ele, comece a falar o quão apaixonado por Ele você é, o quão você deseja conhecer ainda mais Ele, o quão você deseja entregar ainda mais a sua vida para Ele, o seu ministério para Ele, a sua família para Ele. Comece a falar: Senhor, eu quero mais, mais. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui, Pai. Senhor, uns desejam ouro, outros desejam prata, mas nós, Senhor, desejamos a Sua presença. Nós desejamos a Sua presença, Espírito Santo. Senhor, cria em nós um coração puro e um espírito reto, Senhor. Vê se há em nós algum caminho mau e nos guia pelas Suas palavras. Senhor, eu oro agora por cada coração aqui agora, Pai. Que cada coração seja aquela terra boa, aonde caiu a Sua semente, Pai. E essa semente produziu uma linda árvore, Jesus. E essa árvore produziu frutos de 30, de 60 e de 100 para 1. Senhor, nos livra de tudo agora que nos impede de ouvir a Sua palavra. Que nós possamos, Pai, estar totalmente ligados e conectados com aquilo que o Senhor tem para essa noite. Que não seja mais o homem, mas que seja o Teu Espírito. É o que nós pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, dá um aplauso aí. Deus é bom. Gente, antes de mais nada, eu queria começar aqui já pedindo desculpa para o pastor, pedindo desculpa para o Renan, porque eu venho lá do Hangar 7, e o Hangar, ele é uma igreja onde nós começamos com 17 jovens, e hoje, 2 anos de igreja, nós estamos passando os 1000 membros, e o Hangar, ele é uma igreja, vamos supor, 80% ele é jovem lá. E por que eu estou falando isso? Porque o meu linguajar, ele é meio jovem, tá? Então, pastor, se por um acaso eu aqui no meio da pregação eu falar algum mano, ou se eu falar algum tá ligado, ou se eu falar alguma gíria assim, eu peço que vocês não se importem com isso, não fica lá o jeito que ele fala, ei, pelo amor de Deus. Não, porque eu acredito do fundo do meu coração, cara, que Deus, Ele não se importa se você fala pedra ou se você fala preda, mas Ele se importa com a essência que é passada. Então eu queria que o nosso coração ele estivesse totalmente voltado para a essência que vai ser passada aqui essa noite. Amém? Como eu disse, eu sou o Fernando, eu sou um dos pastores lá do Hangar 7. E a nossa igreja ela tem 2 anos de ministério, aonde o Senhor ele nos chamou. Nós começamos como um movimento totalmente rebelde contra a igreja. E não, nós não vamos ser igreja, porque a igreja está totalmente... E começava aquela criticar, sabe? Só que um dia, onde nós estávamos no monte, o Senhor ele foi bem claro conosco. Ele falou assim: eu sou a cabeça e a igreja é o corpo. E como que vocês amam a cabeça e odeiam o corpo? E ali a gente caiu na real, a gente falou, cara, o nosso pensamento ele está totalmente deturpado. E ao invés de nós atirarmos mais pedra na igreja, não. Nós devemos ser aquele bom samaritano que pega o que está ferido e cuida dele. E a partir daquele momento nós começamos a lutar pela igreja e a lutar pela igreja do Senhor Jesus. Sim, temos as nossas diferenças, sim. Mas maior do que a igreja é o reino dele que está sendo estabelecido sobre a terra. E é para isso que nós estamos aqui lutando juntos, unidos, e o reino do Senhor vai se estabelecer. Ele vai se estabelecer através da minha vida e da sua, cara. Eu posso contar alguns testemunhos para vocês? Cara, lá em Indaiatuba, nós temos eu sou de Indaiatuba, tá, gente? Alguém sabe aqui onde é Indaiatuba?
Indaiatuba não é praia, tá? Porque tudo que termina com Uba, o pessoal pergunta, é praia? Não, Indaiatuba não, poderia ser, mas não é. E lá em Indaiatuba nós temos um trabalho, há 1 ano já, onde nós temos um evangelismo de rua, onde nós vamos todos os sábados à praça central da cidade. E a cidade de Indaiatuba hoje, ela tem aproximadamente uns 270 mil habitantes, então a praça central de Indaiatuba, no horário de almoço, no sábado, passa por ali aproximadamente 20 mil pessoas, todos os sábados, na correria do almoço, indo trabalhar, não indo e tal. E um dia, eu estava indo a São Paulo, numa das igrejas mais bem conceituadas do Brasil, e eu estava indo para fazer presenciar um workshop de sobrenatural e de profético, e de cura. E quando eu cheguei naquela igreja, eu assisti todo aquele workshop, e eu voltando no carro, de São Paulo, eu estava trocando uma ideia, conversando, orando. É porque lá a gente fala trocando uma ideia com Deus, sabe? Mas eu estava orando e voltando dentro do carro. E eu nessa conversa com Deus, eu falei assim, Deus, eu não entendi porque o Senhor me trouxe aqui. Porque tudo aquilo que foi apresentado nesse workshop, eu já conhecia. Eu não entendo. Eu não saí daqui completamente, eu vim com uma expectativa de sair cheio, completamente renovado, e não foi isso que aconteceu. E na mesma hora eu tive uma resposta do Espírito Santo, ele falou, não, é exatamente isso que eu quero que você enxergue. Você está totalmente cheio, então o que você está esperando para você começar a fazer? Aí eu falei, uau, é isso que o Senhor quer. Ele não quer somente que nós ouvimos, mas Ele quer que nós praticamos aquilo que nós ouvimos. E a partir daquele sábado, eu reuni um pessoal que está sob a minha liderança. O Neto é um deles. Quem conhece o Neto aqui? Ele era goleiro do Novo Horizonte. O Neto, ele é discípulo meu, cara. Quando ele começou no Evangelho, foi eu que ajudei ele na caminhada. Graças a Deus, e hoje ele está se tornando um pastor também, cara. Sinto muito orgulho da vida dele, que Deus possa abençoar completamente o ministério dele. E depois dessa conversa que eu tive com Deus, eu voltando no carro, nós começamos um trabalho, esse trabalho que eu estou falando para vocês, onde todos os sábados nós vamos naquela praça, da 11 horas da manhã até a 1 da tarde, que é o horário mais movimentado daquela praça. E o que nós fazemos naquela praça? Nós levamos o amor para as pessoas. Por que nós levamos o amor para as pessoas? Porque a Bíblia fala que Deus, Ele é amor. E a partir do momento em que você leva o amor para alguém, o que você está levando? Deus. Deus, cara. Eu vou contar um testemunho do que aconteceu comigo uma vez. Eu estava saindo e o hangar, ele é um pouco longe do centro. Deve ser uma meia hora de caminhada assim. E eu falei, vamos caminhando, porque daí nós já vamos no caminho conversando com as pessoas. Aí estava eu e a minha irmã esse dia, e eu vim, daí passou um senhorzinho. Aí quando ele passou o senhorzinho, eu falei, bom dia! Ótimo sábado para o Senhor, viu? Que Deus abençoe a sua vida. Vai nessa fé que o Senhor vai vencer tudo o que o Senhor precisa. Deus abençoe, viu? Aí ele ficou meio assim. E eu fui andando. Daí quando eu dei uns 3 passos assim, aí ele me chamou, ele falou, mas menino, vem cá menino, vem cá, deixa eu falar com você. Aí ele falou assim, por que você falou assim comigo? Ele falou, mas meu Deus do céu, eu nunca ouvi um bom dia assim. Aí eu falei, porque Jesus é bom. Posso falar um negócio para o Senhor? Jesus, Ele está louco para unificar a sua família. Ele quer que a sua família seja um, que vocês não briguem mais. Naquele mesmo instante, aquele senhor começou a chorar, cara. E eu comecei a conversar. Aí foi 2 horas de conversa ali. Enfim, eu comecei a conversar com ele e começar a falar da bondade de Deus para a vida dele. E quando eu estava indo embora, ele falou assim, nunca mais mude esse seu bom dia, porque ele me deu outro caminho. Eu estava de uma forma e depois desse bom dia, eu fiquei de outra forma. Eu cheguei falando assim, se você não mudar, Jesus, você vai para o inferno. Porque às vezes nós temos que mudar a nossa mentalidade. Se você levar amor para as pessoas, o que você está levando para ela? Deus. É por causa disso que os ensinamentos de Jesus sempre foram isso. Ame a quem? A Deus, e ame o seu
Ame. Ame o seu inimigo. Ame aqueles que te odeiam. Jesus, ele veio à terra para ensinar o maior mandamento de todos, que é o amor, cara. É o amor. É nós aprendemos a vivermos em amor uns com os outros. E nisso, cara, eu estava passando com a minha irmã dentro de uma farmácia. A gente estava passando na frente de uma farmácia e minha irmã falou assim: Fer, eu tô com uma dor na perna. E eu acho que alguém aqui perto de nós está com essa dor na perna. Aí ela olhou para dentro da farmácia e tinha uma senhorinha lá. Aí ela falou assim: é aquela senhora. Eu falei: é? Ela falou: é. Aí ela foi naquela senhora, ela falou: viu, por favor, pode ser meio estranho o que eu vou falar para você agora, mas a senhora tem algum tipo de dor na perna? Aí ela falou: não, na perna não. Mas olha, eu tenho uma dor nas costas, e eu ando meio assim, e por eu andar meio assim, força essa perna, e essa perna dói sim. Aí minha irmã falou: é você mesmo. Eu posso orar pelas suas costas? Aí ela falou: orar? Ela falou: é. Aí ela falou assim: tá bom. Aí minha irmã colocou as mãos nas costas delas e falou assim: Espírito Santo, vem aqui. Dor nas costas, pare em nome de Jesus. Aí ela tirou a mão e falou: como que está a sua dor? Aí a mulher fez assim: que é isso? Que é isso? Quem é você? Ai, mocinha, que linda que você é. Eu já fui no médico, não conseguia sair essa dor. Ai, pergunto, quanto que é por você ter feito isso por mim? Aí minha irmã falou: hã? Não é nada. Sabe o que é? Jesus, ele ama você e foi ele que te curou. Ele te curou e ele quer mostrar o amor dele para você através dessa cura. E a mulher ali com os olhos cheios de lágrimas falou: ai, aonde você vai? Eu também quero conhecer. E foi, a mulher está na igreja até hoje, uma senhorinha. A parede do hangar tudo preta, cara. Aquela senhora está lá no meio, lá com a gente. Amém, velho. Amém. Eu fui pregar numa Assembleia de Deus. E eu fui pregar numa Assembleia de Deus que eles me convidaram para ir lá, cara. E no final dessa pregação, eu senti de falar: pessoal, eu quero orar pela igreja. Aí estava eu e mais 4 amigos meus, os meninos que eu sempre levo, só que eles não puderam vir hoje porque é sexta-feira, eles estão trabalhando, mas amém. E nós colocamos o pessoal assim, e eu também desci para orar. Eu falei: cara, eu quero que a igreja toda venha receber oração. Aí vieram todos. Aí tinha umas 3 pessoas assim na fila, e uma mulher lá atrás, grandona assim, parecia o Renan, cara, desse tamanho assim, ó. E lá atrás assim, aquela mulher grandona, e quando eu estava olhando para ela, o Espírito Santo falou assim, ó: fala para aquela mulher que ela vai ter um filho. Aí eu falei assim para o Espírito Santo: eu não vou falar nada disso, eu não vou brincar com isso não, cara. Aí o Espírito Santo falou assim para mim: ué, mas você não está querendo ser usado? Você não está querendo que o meu nome seja glorificado? Aí eu peguei e falei: então tá. Aí chegou na vez daquela mulher, e eu peguei e falei assim para ela: viu, eu não sei se vai fazer sentido para você, mas você tem filho? Você gostaria de ter um filho? Você tem alguma criança na sua casa? Aí ela falou assim: não. Aí eu falei assim: tá bom então. É porque o Espírito Santo, ele está falando para você que você vai ter um filho. E que você não vai passar essa vida sem você realizar esse sonho. Aí nisso a mulher começou a chorar na minha frente assim, ó. E eu assustei, né? Porque eu falei, E ela começou a chorar na minha frente assim, ó. E ela falou assim para mim: eu não posso ter filho. Aí eu falei assim para ela: que você não pode ter filho, eu sei. Mas quem está falando que você vai ter é o Senhor. Aí ela falou assim para mim: você não está entendendo. Eu não tenho útero. Aí eu falei assim para ela: quem falou foi o Senhor. E eu falei: posso orar por você? E ela falou: pode. E eu orei por ela.
A última segunda-feira que teve o outside no hangar, o menino da igreja dela veio correndo me procurar, fez 2 anos dessa oração. E ele veio falar que aquela mulher está grávida. Presta atenção nisso aqui, gente. Eu não estou inventando. Eu não sou moleque. Eu não dediquei a minha vida, não abandonei tudo que eu tinha para dedicar a esse ministério. Porque eu sei que isso aqui não é brincadeira. Tudo isso aqui que eu estou falando para você é real. Deus é real, brother. Deus é real, brother. E Ele espera um povo de sacerdotes. A minha noiva, não sei se vocês sabem, mas eu caso semana que vem. Glória mesmo, cara. E deixa eu falar pra você que é solteiro, meu, cara, se eu conseguir, fica sossegado, irmão. Pode esperar que Deus tem pra você também. Não se desespera, não começa a acender vela, nada disso, não precisa. Fique fiel, cara. Fica aí que Deus Ele tem pra você. Amém? Olha, recebendo aí, galera. Isso aí, pessoal. Isso aí. E eu caso semana que vem, cara. E nós estamos na maior correria do casamento. E, eu larguei tudo lá e eu vim aqui para fazer aquilo que Deus tem me chamado para fazer. E a minha noiva tá brava comigo? Não, cara. Tá tendo uma conferência de mulheres lá e ela tá lá e ela vai pregar e ela também vai ser usada. E, mano, não existe nada melhor do que você ter alguém do seu lado que te impulsiona no seu propósito com Deus. Amém? Mas por que eu tô falando dela agora? Porque quando a gente chega no mercado, cara, ela passa vergonha comigo. Eu tô lá no caixa pagando assim e eu começo a conversar com a moça, porque sempre tem o nome da moça escrito aqui, né? Não sei se você sabe, mas todos os atendentes têm o nome aqui. E sabe qual que é a maior surpresa dela? É quando você chama ela pelo nome. Aí eu falo, oi Daniela, tudo bem? Ela, você me conhece? Não, seu nome está escrito aí. Aí ela, legal. Aí eu falo assim, viu, você sabe qual que é o melhor amigo do homem? Aí ela fala, é o cachorro. Cachorro é o melhor amigo do homem, né? Aí eu falo assim, não, cara, o melhor amigo do homem é Jesus Cristo. Que Ele sempre está do seu lado, Ele nunca te abandona. Nos momentos difíceis Ele te carrega no colo. E Ele quer cuidar da sua vida mais do que você mesmo. Ele quer te ver feliz. Faz o seguinte, posso orar pela sua vida rapidinho? Aí ela, aqui? Eu é aqui mesmo. Rapidinho, pode. Senhor, guarda ela. Ajuda ela onde ela estiver, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a vida dela. Todos os sonhos que ela tem para realizar, que o Senhor concretize. Em nome de Jesus, amém. Tá bom, Daniela? Tá bom, muito obrigado, viu? Que Deus abençoe a sua vida. E vou embora. Outro dia eu estava num açougue e tinha um cara que ele estava assim, ó. E eu olhei para aquele cara e falei, as costas dele tá doendo. E ele estava meio assim. Aí eu cheguei nele e falei, viu, e aí, tudo bem? Ele falou, tudo. Eu falei, como que é seu nome? Ele falou, Roberto. Eu falei, oi, Roberto, prazer, meu nome é Fernando. Eu falei, Roberto, cara, eu estava te observando dali, você por algum acaso está com uma dor nas costas, cara? Aí ele falou, meu Deus do céu, cara, faz 2 semanas, eu não estou nem conseguindo trabalhar por causa dessa dor. Aí eu falei assim, Roberto, cara, eu acho que eu tenho a solução dos seus problemas. Aí ele falou, sério? Eu falei, sério. Eu falei, eu posso orar por você? Ele, hã? Orar. Aí ele, aqui? Eu, Aí ele falou, pode. Aí eu falei, então tá. Feche seus olhos aí. Aí ele fechou os olhos, eu coloquei a mão nele. Aí o açougue inteiro fez assim, ó. Aí eu peguei e falei assim, Espírito Santo, vem aqui. Vem com a sua presença. Em nome de Jesus, dor nas costas, suma. Amém. E aí, Roberto, como que tá as suas dores nas costas? Aí ele, não.
Ah, não. Quem é você, moleque? O que você fez aqui? Você é algum tipo de mágico? E o açougue inteiro assim, ó. Eu falei, não, cara. É Jesus Cristo, que Ele ama a sua vida. E Ele te curou para Ele mostrar o seu amor por Ele. Para mostrar o amor dEle por você. É isso que Ele te ama, cara. Acredita nele, meu. Entrega a sua vida para Ele, porque Ele quer cuidar de você. Beleza, beleza. Aí eu tava indo embora assim, ó. Aí parou, uma moça veio e me puxou assim, ó. E falou assim, meu, você pode rezar pela minha família? Aí eu falei assim, claro. Vem cá. Deus, cuida da família dela, Pai. Ajuda ela. Essa dificuldade que ela está passando. Vem com o seu conforto, vem com a sua esperança. Em nome de Jesus, amém. Sabe, eu nunca mais ouvi essas pessoas. Eu não sei se elas foram abençoadas ou não. Não sei o que aconteceu com elas, porque de verdade eu nunca mais vi. Mas uma coisa eu tenho certeza, cara. Elas foram tocadas. E para nós sermos intensos, cara. Sim, dentro da igreja é um lugar onde nós somos abastecidos. Mas o lugar onde nós vamos queimar esse combustível é lá fora, irmão. É na nossa casa, é no mercado, é no shopping, é no nosso trabalho, é na nossa faculdade, é na nossa escola. É lá, porque a Bíblia fala que a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Romanos 8,19. Nós devemos ao mundo, presta atenção com isso aqui, nós devemos ao mundo um encontro com Deus. O mundo que está lá fora, ele espera um encontro com Deus. E você sabe quem vai mostrar esse encontro? É eu e é você, cara. É eu e é você. Nós vamos ser a Bíblia, a única Bíblia que muitas pessoas vão ler. Nós vamos ser a Bíblia que muitas pessoas vão ler. As minhas atitudes e as suas atitudes. Amém? Então, pessoal, eu contei alguns testemunhos para vocês e foi muito legal. Mas eu não sei se vocês sabem, mas eu enganei vocês esse tempo todo. Hã? É. Eu contei esses testemunhos aqui porque existe uma pesquisa que fala que os primeiros 5 minutos que uma pessoa é nova falando para uma plateia, a plateia começa a reparar na pessoa. Enquanto eu estava falando aqui, eu acredito muito que vocês estavam pensando assim, nossa, olha as tatuagens dele. Meu Deus do céu, olha a roupa que ele tá. Olha o cabelo estranho dele. Que é isso, Jesus? Isso aí é pastor mesmo? De onde esse cara veio? Meu Deus, que é isso? E eu tenho certeza que você ficou pensando isso em relação a mim. Tô mentindo? Não tô, cara. E foi muito legal, então eu aproveitei esse momento para eu contar esses testemunhos. Porque passou esses 5 minutos, aí você começa a prestar atenção naquilo que eu estou falando. E eu gostaria muito que agora nós prestássemos atenção muito naquilo que vai ser falado. Amém? Não repare mais nas minhas tatuagens, não repare mais no meu cabelo zoado, não repare mais em mim. Mas que o seu coração agora possa estar totalmente voltado para a palavra de Deus que vai ser pregada. Porque Paulo ele fala assim, ó, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Às vezes nós nos confundimos muito. Nós pensamos que o poder de Deus vai ser, nossa, o céu vai ficar tudo escuro e vai descer um raio e um anjo vai aparecer para mim e eu vou me arrepiar. E não. Sim, é muito bom nós sentirmos a presença de Deus dessa forma. Mas o poder de Deus não é assim. O poder de Deus é através da palavra dele. Paulo ele fala, não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Que é o exemplo disso. Um dia estava Pedro estava pescando. E a Bíblia fala que ele pescou a noite inteira. E quando estava amanhecendo, ele estava recolhendo as redes, a Bíblia fala que ele estava limpando as redes. Aí nisso apareceu Jesus. E falou assim para ele, ei, joga as redes do lado direito, onde as águas são mais profundas. E Pedro ele fala assim, meu, esse cara tá de brincadeira, cara. Eu pesquei a noite inteira, e eu não consegui nada.
E agora ele está aparecendo aqui falando para eu ir lá de novo. Aí Pedro ele fala assim, ó, porque o Senhor está falando, eu vou fazer. E Pedro foi e jogou as redes. E a Bíblia fala que não continha peixe dentro dos barcos. Agora o que aconteceu? O céu ficou negro? Pedro se arrepiou? Não, cara. Jesus falou e Pedro seguiu aquilo que ele foi falado. E o poder de Deus se manifestou na vida dele. Quando Deus ele criou todas as coisas em Gênesis, ele falou e disse, haja luz, e houve. Vocês conseguem entender? A Bíblia fala assim, ó, que a fé vem por ouvir. Se você está ouvindo é porque tem alguém. A fé vem por ouvir. Então todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus, nós adquirimos fé no nosso coração. E a Bíblia fala assim, ó, que tudo aquilo que nós pedirmos com fé nos será concedido. Então peraí, todas as vezes que eu ouço, eu adquiro? Então quando eu ouço, eu adquiro fé, e eu peço segundo a minha fé, me é concedido. O poder de Deus, ele se manifesta na palavra dele. Na palavra dele. Então que esse momento possa ser muito bem direcionado para a palavra. Amém? Deixa eu pegar o meu esboço aqui no meu celular, só que eu acho que acabou a minha bateria. Ainda não. Mateus 22, 14. Está com sua Bíblia aí? Eu não sei se coloca no telão. Mateus 22, 14. Pois fala assim. Posso ler? Posso ler, galera? Mateus 22, 14 fala assim: pois muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Eu queria que você prestasse atenção em mim agora. Mas muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Eu não sei se quando você lê a Bíblia, cara, se você... Mano, eu amo ler a Bíblia. Sabe por que eu amo ler a Bíblia? Porque quando eu começo a ler aquelas histórias, na minha mente eu faço um filme 3D assim do negócio. E eu vejo o Davi tacando pedra na cabeça de Golias e atingiu a pedra e voou sangue. Golias deu aquele grito e caiu. E cara, eu amo isso. Eu adoro, velho. Eu sou apaixonado por ler a Bíblia para eu ter essa interpretação. Só que quando eu tenho essa interpretação também, o meu cérebro ele entra em parafusos, porque eu começo a questionar muito. E quando eu li esse versículo aqui, cara, eu falei, mas muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Tá, se é isso que o Senhor está falando, mas quem são os chamados e quem são os escolhidos? Será que Deus ele tem os queridinhos dele? Ele fala assim, ó, esse aqui é o meu chamado. Mas esse aqui, cara, esse aqui é o meu escolhido. Eu acredito que não é dessa forma que funciona, porque a Bíblia fala que Deus ele não faz acepção de pessoas. Ele não tem um mais querido do que o outro. Então isso me torna uma pergunta, então, o que faz de alguém o chamado e o que faz de alguém o escolhido? Um dia, nessa mesma história, Pedro estava pescando, e Jesus ele chega para chamar os discípulos dele, e ele fala assim, Pedro, você não vai ser mais pescador de peixes, agora eu vou te fazer pescador de homens. E ele chega para Pedro e fala assim, ó, Pedro, vem e me segue. Vem e me segue. E Pedro olhou para Jesus e falou assim, ó, demorou, meu, vamos aí, vamos nessa. E Pedro começou a caminhada com Jesus. Só que também, lá na frente, Jesus ele tem um encontro com um certo homem que é denominado o jovem rico. E esse jovem ele chega para Jesus e fala assim, Jesus, bom mestre, o que precisa eu para herdar a vida eterna? Aí Jesus falou assim para ele, cumpra os 10 mandamentos. Ele fala assim, isso daí eu cumpro desde a minha mocidade. Aí Jesus ele olha para esse jovem e fala assim, se tu quer ser perfeito, vai, vende tudo que você tem, vem e me... E a Bíblia fala que esse cara ele virou as costas para Jesus e ele foi embora. Só que reparem numa coisa, o mesmo chamado
que Jesus deu para Pedro, vem e me segue, ele deu para esse jovem rico. Ele falou, vem e me segue. Só que a diferença de Pedro e desse cara foi que Pedro seguiu. Então qual que é a diferença do chamado e do escolhido? O escolhido, cara, é aquele que se lança. O escolhido é aquele que diz sim. O escolhido é aquele que Jesus, ele deu um ministério, um chamado para a sua vida, e você disse sim para aquele chamado, e você com todas as suas forças, você absorve, acata e investe naquilo. Essa é a diferença do chamado e do escolhido. Qual que é a diferença do chamado e do escolhido? Os escolhidos são aqueles que se lançam, são aqueles que batem no peito e assumem o chamado. Sim, eu vou, Jesus, eu vou, igual Pedro, e Pedro foi, cara. E quando nós começamos a ler a Bíblia, nós começamos a ver a vontade de Deus. A vontade de Deus, nós começamos a perceber que quando nós lemos a Bíblia, que a vontade de Deus, ela é uma vontade geracional. O que é uma vontade geracional? A vontade de Deus, ela vem de geração em geração. Deus tem uma vontade, Ele tem um querer para aquela vontade. E às vezes a gente fala assim, ó, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sim, e nós acabamos acatando aquilo para as nossas vidas. Nós falamos, nossa, a vontade de Deus para a minha vida é boa, perfeita e agradável. Sim, e é de verdade. Mas existe a vontade de Deus para a nossa geração. E nós falamos muito em avivamento, porque vai estourar o avivamento, vai estourar o avivamento. E o avivamento nada mais é do que um povo que se alinha com a vontade de Deus. Porque quando nós nos alinhamos com a vontade de Deus que está acontecendo em cada geração, estoura o avivamento. E quando nós olhamos a geração de Adão, qual que era a vontade de Deus para a geração de Adão? A vontade de Deus para a geração de Adão era que um povo fosse estabelecido dentro do paraíso. Só que aí Adão melou. Depois de Adão veio Noé. Qual que era a vontade de Deus para a geração de Noé? Era que Deus não aguentava mais o povo, cara. E Deus trouxe o dilúvio, falou, Noé, eu quero reconstruir. Eu quero começar de novo e vai ser a sua família. Depois de Noé veio Abraão. Qual que era a vontade de Deus para Abraão? Era criar um povo escolhido, um povo de sacerdotes. E por causa disso ele falou, Abraão, sai da sua casa, da sua parentela e vá para a terra que eu vou te mostrar. E ali você vai criar um povo. E depois de Moisés, lá na frente vem depois de Abraão, lá na frente vem Moisés. E qual que era a vontade de Deus para Moisés? Era que esse povo que foi constituído com Abraão, ele foi aprisionado. E a vontade de Deus para a geração de Moisés era que Moisés libertasse aquele povo. E depois veio Davi e todos. E quando nós começamos a analisar a Bíblia, nós começamos a perceber que a vontade de Deus, ela é uma vontade geracional. De geração em geração, Deus tem uma vontade. E isso nos levanta a uma questão. Qual que é a vontade de Deus para a nossa geração? O que Deus espera que nós sejamos? O que Ele espera de nós? Porque às vezes as nossas orações, Ele é assim, ó, Senhor, eu te agradeço por hoje, Pai, muito obrigado por esse dia abençoado, tudo deu certo no meu trabalho, obrigado pela minha família, que o Senhor possa continuar me abençoando, Deus, em nome de Jesus, vem com a sua presença, Pai, lá. Em nome de Jesus, amém. Nós dormimos, ou sei lá, vamos fazer uma correria no dia. Só que em qual momento dessa oração você chegou diante de Deus e você falou assim, Deus, o que o Senhor espera de mim? Fala ao meu coração, Pai. Deus, eu estou aqui, fala comigo. E às vezes a nossa oração, porque a oração é uma conversa, cara, é um diálogo. É você falar com Deus, mas é você também ouvir Ele falando com você. E essa parte do ouvir Ele falando com você, nós deixamos para lá. Nós acabamos a nossa oração sendo egoísta o tempo todo. Porque eu, obrigado por mim, me dá, eu quero. E não escutamos a voz de Deus. E quando nós começamos a ver, cara, qual que é a vontade de Deus para a nossa geração? Quando Jesus ele trouxe o evangelho, quando ele veio para pregar, quando ele veio para trazer as boas novas, Jesus ele pregava muito sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Porque ele falava assim, ó, porque o reino de Deus é das crianças.
Porque o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que por mais pequenino das sementes, quando é plantada, se torna uma linda árvore, e essa árvore onde as aves colocam seus ninhos e tal. Porque o reino de Deus é como um tesouro que estava escondido em um terreno, e esse homem achou esse tesouro, e quando ele achou esse tesouro, ele foi, vendeu tudo que tinha, e comprou aquele terreno por causa desse tesouro. E os ensinamentos de Jesus, tudo é voltado para o reino de Deus. E quando vem essa palavra reino na minha cabeça, você sabe qual é a primeira coisa que eu imagino? O filme 300 de Esparta, cara. Esparta! Pá! Mas por que eu penso isso? Porque ali era uma batalha de reinos. Todos os reinos queriam invadir Esparta. Os 300 de Esparta estavam lá lutando com todo mundo, não deixando. E Bill Johnson, no livro Quando o Céu Invade a Terra, ele fala assim, ó, que tudo não passa de uma batalha de reinos. São os reinos, vendo quem predomina mais, o reino dos céus e o reino das trevas. Tudo é uma batalha de reinos. E quando Jesus ele veio, ele começou a ensinar como que era no reino dos céus. Na oração do Pai Nosso, ele fala assim, ó, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso e seja feita a tua vontade, como acontece aqui na terra, como acontece. Então peraí, nos céus acontece uma vontade de Deus, estou certo ou estou errado? Nos céus acontece, e a oração de Jesus fala, que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade aqui. Sabe, às vezes nós estamos na igreja e o nosso pensamento é o seguinte, cara, eu vou na igreja, eu vou seguir tudo aquilo que a Bíblia fala para mim ir para o céu. E cara, não é um pensamento errado, é um pensamento muito positivo esse, mas o nosso maior pensamento, cara, tem que ser assim, cara, eu vou seguir e eu vou viver tudo aquilo que a Bíblia fala, para eu trazer o céu na terra, e para depois disso, eu ir para o céu também. A nossa esperança tem que estar aqui e lá, cara, aqui e lá, aqui e lá. Só que quando nós começamos a ver, existe um conflito de reinos, um conflito de cultura, com a cultura do reino dos céus e a cultura do reino da terra. Qual que é a cultura do reino da terra? Tá, vou mostrar qual que é a cultura do reino dos céus primeiro. Jesus ele chega aqui, ele fala assim, ó, se alguém te ferir uma face, o que você tem que fazer? Dá outra. É isso aí que acontece nos céus. Quer ver o que acontece aqui na terra? Se alguém der um tapa no meio da sua cara, o que você vai fazer, irmão? Vocês conseguem perceber a diferença? Existe a nossa cultura de reino e a nossa cultura de criação. A nossa cultura de criação, cara. Moisés, o povo, quando ele estava preso no Egito, o povo nascia escravo. O povo nascia com uma mentalidade de escravo. Só que Deus ele precisava de alguém com mentalidade de líder para liderar o povo a sair da escravidão. Ok? Então Deus ele precisava de alguém. Só que se Moisés ele fosse criado dentro do povo escravo, você sabe qual que seria a mentalidade de Moisés? De escravo. Então o que Deus ele precisava? Ele precisava de alguém que fosse que tivesse uma mentalidade de líder. Então o que ele fez? Ele fez com que Moisés fosse criado dentro do palácio de Faraó, para que ele crescesse com uma mentalidade de líder, e ali ele adquirisse tudo que fosse necessário para ele libertar o povo. E assim foi, Moisés foi criado dentro do palácio de Faraó. Só que chegou uma hora em que Moisés ele olhava para ele e ele falava, meu lugar não é aqui. O que eu estou fazendo aqui? Aí ele olhava para o povo que estava sendo escravo e ele sentia compaixão pelo povo. E Moisés ele começou a entrar num conflito dentro dele. Por quê? Porque a identidade de reino estava clamando por Moisés. E Moisés ele nasceu com uma profecia sobre ele, que ele iria ser o libertador do povo. O libertador. Então nós sabemos que Moisés ele tem uma identidade de reino. Qual que era a identidade de reino de Moisés? Que ele ia ser o libertador do povo. Só que ele tinha a identidade de criação dele, que era um príncipe do Egito. E os dois não se batiam um com o outro. A identidade de reino de Moisés era diferente da identidade de criação. Só que um dia Moisés ele se rendeu, ele falou, eu preciso ir para lá. E ele foi.
Quantas vezes dentro de você já sentiu assim, cara? Meu, o que eu estou fazendo aqui? Ou você deita a sua cabeça na sua cama e fala, meu, por que eu fiz isso? O que eu fiz? Você sabe o que é isso? É a sua identidade de criação em conflito com a sua identidade de reino. É a sua identidade de reino batendo na porta do seu coração e falando, cara, não é isso que você nasceu para fazer, não é isso que você tem que fazer, cara, presta atenção aqui, olha para aquilo que Deus tem para a sua vida. E a nossa identidade de reino, Jesus ele trouxe todos os requisitos, os ensinamentos para nós vivermos. E nós temos deixado isso de lado porque a nossa identidade de criação tem falado mais alto. Porque ao invés de nós darmos a outra face, nós estamos revidando. E esse revide é a cultura desse reino, é a cultura da terra, é a cultura dos homens. E nós estamos deixando de lado a cultura dos céus e estamos começando a dar totalmente ouvido para a cultura dos homens. A nossa identidade de criação, estamos deixando de lado a identidade de reino, que é aquilo que Deus sempre sonhou que nós vivêssemos. A Bíblia ela fala assim, ó: se alguém roubar a sua capa, dê também a sua túnica. Você sabe o que isso quer dizer nos dias de hoje? Cara, se alguém roubar o seu celular, chega para ele e fala assim, ei, peraí, tô cenzão também aí, velho, talvez você tá passando fome, vai lá. Ou então alguém rouba o seu dinheiro, você fala assim, não, peraí, leva minha blusa também, porque tá frio, meu, se aquece lá. Esse cara, se você tiver uma atitude dessa, esse cara ele vai olhar para você e vai falar assim, hã? Esse cara é doido, velho. Esse cara é louco, mano. Só que você pode ter certeza que essa atitude vai marcar o coração dessa pessoa de tal forma que ela nunca mais vai esquecer aquilo que você fez para ela. Isso é nós exercermos a identidade de reino na nossa vida, tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. A Bíblia ela fala assim, ó, ame os seus inimigos, sabe aquela pessoa que te quer mal, sabe aquela pessoa que quer te ferrar, velho? É você amar ela. Você está lá no seu trabalho e a Bíblia fala que a Bíblia fala assim, ó, acaso entra alguém numa corrida para chegar em segundo lugar? Não. Todos aqueles que entram numa corrida, eles correm para chegar em primeiro. Então seja assim na sua vida também. Sabe o que isso quer dizer, cara? Tudo que você fizer, seja o mais esforçado, se dedique o máximo que você puder. E você entendeu isso. Aí lá no seu trabalho, você é assim, mano. Você é o primeiro a chegar, você é o último a sair, você se dedica mais do que todo mundo, você não fica reclamando, você leva a cultura do reino dos céus para aquele lugar. Aí sabe o que acontece? Surge uma vaga de promoção. Você sabe quem o seu chefe vai colocar em seleção, irmão? É você, brother. É você. Porque você seguiu a palavra de Deus e a palavra dele é o poder dele. E quando nós seguimos a palavra dele, o poder dele se manifesta na nossa vida. É assim. É assim. E dentro disso, aí está você e mais alguém disputando essa vaga de promoção. E você está passando bem na frente da mesa do seu chefe, da sala do seu chefe. E você pega essa pessoa que está concorrendo com você, falando mal de você e te detonando para o seu chefe, cara. E você olha para dentro daquela sala e aquela pessoa vê você e ela vê que ela está falando mal e que você está vendo ela falar mal. E você vai embora. Aí no outro dia, quando você chega no trabalho, você olha para dentro da sala do seu chefe de novo e está de novo aquela pessoa lá falando mal de você e te detonando. E você olha para ela e ela olha para você e ela vê que você está vendo ela falar mal dela. Aí, dá 10 horas da manhã, você vai lá e você leva um cafezinho para aquela pessoa. E você fala, aí cara, que seu dia seja maravilhoso. Ela vai olhar para você e vai falar, aí na hora de ir embora, brother, você passa na frente da mesa dessa pessoa e ela está com uma pilha desse tamanho de notas fiscais, que ela tem que passar no sistema.
E você sabe que se ela ficar ali sozinha, ela vai ficar até 8 horas da noite ali fazendo. Aí sabe o que você faz? Você olha para ela e fala assim, meu, dá metade para mim aí que eu vou te ajudar. A pessoa vai olhar para você e vai falar assim, quem é você, cara? Quem é você? Porque eu te detonei o tempo todo e você está aqui me ajudando. Sabe o que você vai falar para ela? É o que Jesus faria por mim. Eu estou fazendo por você. Nós seremos a única Bíblia que muitas pessoas vão ler, irmão. Presta atenção nisso daqui. As nossas atitudes vão ser a única Bíblia que muitas pessoas vão ler, irmão. Só que ao invés de nós armarmos os nossos inimigos, nós estamos detonando ele. Ele está me detonando, então ele vai ver só. Se transforma no Super Saiyajin já quer acabar com a vida do cara. Ontem eu estava lá no meu condomínio, velho. E olha o que aconteceu comigo ontem. E eu estava assim, né? Aí eu sentei lá num lugar, meu, onde ninguém podia me ver, porque quando eu vou trocar ideia com Deus, eu gosto de ficar num lugar sozinho. E ontem eu estava lá no meu condomínio, a minha noiva estava correndo atrás dos negócios do casamento, e eu falei, meu, eu vou tirar um tempo no meio dessa correria. E eu fui lá, meu, sentei num lugarzinho lá, e comecei assim a dialogar com Deus, e estava muito bom. Velho, apareceu 4 crianças, eu acho que tinham uns 3 anos cada uma. Não, e o negócio foi tão feio que eles cataram um pedaço de pau, pastor, e começaram a jogar em mim, velho. Você acredita? Mano, eu não tô brincando, velho. E quando elas começaram a atacar aqueles pau em mim, eu falei, molecada, para! Vai pra sua casa! E ali começou a acender uma ira dentro de mim, cara. E no meu pensamento eu já via eu pegando no cabelo daquele moleque, assim, ó, me fazendo assim, sabe? Só que daí eu falei assim, não, pera, não é isso que eu fui chamado para fazer. Aí eu olhei, respirei, e eu olhei assim, eu falei, ei molecada, tudo bem? Aí eles, cabelo de não sei o quê. Eu falei, ei, tudo bem? Tudo meu, ó, faz o seguinte, tô 10 para cada um aí, mano, vai lá no mercado. Aí eles foram, velho, todo feliz, ai, o tio é o melhor, o tio é... Cara, eu queria, mas não, porque a minha identidade de criação não tem que ser a maior do que a minha identidade de reino, cara. E é assim na sua vida também, aonde você estiver, mano, lá na sua faculdade, na sua escola, dentro da sua casa, irmão, presta atenção aqui, se os seus pais não conseguem aceitar uma religião, talvez, que você está indo, não é religião que você vai apresentar a ele, mas sim Jesus Cristo, através das suas atitudes. Sabe, eu respeito muito a nossa geração, a geração dos nossos avós, cara, mas nós precisamos entender o nosso tempo e aquilo que está acontecendo na nossa geração. Na geração dos nossos avós era assim, quando você queria apresentar Deus para alguém, você chegava para esse alguém, você falava assim, cara, você quer conhecer Deus? E as pessoas falavam, claro que eu quero conhecer Deus. Aí os nossos avós falavam assim, ó, então vamos comigo para a igreja. E eles iam, e era maravilhoso o que acontecia, cara. Só que a nossa geração hoje, ela está mais ou menos assim. Você chega para o jovem e você fala assim, meu, você acredita em Deus? Aí o cara fala assim, ó, claro que eu acredito. Aí você fala assim, ó, então vamos comigo para a igreja. Aí ele fala assim, mano, para a igreja, mano. Não, velho, para a igreja não, deixa quieto isso aí. Só que eu acredito que a nossa geração, ela vai mudar o nosso pensamento. Onde nós vamos chegar para as pessoas e a gente vai falar assim, cara, você quer conhecer Deus? E as pessoas vão falar assim, sim, eu quero. Você vai falar assim, ó, então olha para mim, porque eu sou a imagem e a semelhança do Senhor. Ele me fez conforme a imagem e a semelhança dele. E é dessa forma que nós vamos apresentar Jesus Cristo e o Evangelho para o mundo. É dessa forma que nós vamos apresentar Jesus Cristo e o Evangelho para o mundo. Nós devemos um encontro com Deus para o mundo, porque a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Seja você um escolhido essa noite. Não saia daqui como um chamado.
Saia daqui como um escolhido do Senhor, porque é isso que Ele tem para você. Sim, você vai ser um advogado, cara, só que você vai ser um advogado cristão, onde você não faz coisas erradas para você ganhar caso. Não, você não se corrompe. Você não se corrompe. Nós precisamos de homens e mulheres de Deus na nossa política. Mas eu não gosto dessa política aí não. Sim, cara, é por causa de pensamentos assim que ela está como está. Nós precisamos sim de representantes do Senhor naquele lugar, velho, onde nós vamos mudar aquele quadro. O Senhor está louco para levantar representantes dele lá, pessoas com identidade de reino, que não vai se corromper com a corrupção, com o dinheiro, com o egoísmo, mas vai pensar no povo. Porque Salomão, sabe por que Salomão ganhou sabedoria? Sabe por que Salomão foi o rei mais sábio de toda a terra? Porque ele falou assim: ó Senhor, me dê sabedoria para eu guiar o seu povo. Salomão nunca pensou nele, nunca. Me dê sabedoria para eu saber reinar o seu povo. O pensamento dele estava no povo. E sim, nós precisamos de representantes do Senhor lá naquele lugar para nós mudarmos aquele quadro. Meu, você sabia, presta atenção nisso aqui, ó. Você sabia que 2/3 da população mundial, ela é totalmente influenciada por 100 pessoas? Quer que eu te prove? Quem aqui já saiu do cinema assistindo um filme de super-herói e ele queria ser o super-herói do filme? Faz assim. Pô, cara, eu todas as vezes que eu vou, irmão. Não, eu quero ser o Homem-Aranha. E sim, cara, nós somos totalmente influenciados pelo filme que é. Agora, você sabia que os diretores de Hollywood, eles são compostos por 100 pessoas? Sabe o que o Senhor quer? Levantar representantes dele nesse meio, para que dessa forma nós possamos influenciar sim, mas para o Evangelho, irmão, para Jesus Cristo, velho. Sabe o que o Senhor precisa? Ele precisa de pessoas na moda, na nossa vestimenta, aonde essa pessoa vai estar lá representando o Senhor, e ele, através de uma roupa, ele vai mostrar o valor da mulher. A mulher vai ser linda, vestida daquela forma, não vulgarmente. Só que nós precisamos de pessoas também nesse meio. E sim, cara, o seu chamado, ele não é somente na igreja, não. Aqui na igreja nós viemos para nós nos abastecer. Só que o nosso exercício, cara, é lá onde nós estamos. É na nossa casa, é na nossa faculdade, é no nosso trabalho, é lá, mano. Mas você não sabe como eu trabalho, você não sabe onde é lá. Meu Deus, não tem ninguém crente, é só porcaria vendo, é só vídeo que não sei o quê, é só pessoas falando não sei o quê. Meu, eu não aguento mais aquele lugar, irmão, presta atenção aqui em mim, ó. Você está exatamente onde você deveria estar, porque a luz brilha na escuridão. É lá que você tem que brilhar, brother, é lá que você tem que brilhar, é isso que você ser intenso na presença de Deus. É onde você estiver, você carregar aquilo que arde no seu coração, irmão. É para isso que o Senhor nos chama. É para isso que Ele nos chamou. É para isso que Ele espera que nós vivamos isso. Não somente de domingo, cara. Aqui domingo nós temos que fazer a maior festa que pode existir, mano. Todo mundo que passar ali na frente vai... Mano, você é louco. Quem conhece aqui o avivamento da Rua Azusa? Vocês conhecem a história do avivamento da Rua Azusa? Meu, nesse avivamento, as pessoas passavam a 2 quarteirões de distância onde acontecia a reunião, e essas pessoas caíam no Espírito Santo reconhecendo seus pecados, mano. Dentro desse salão é isso que tem que acontecer, cara. A presença de Deus tem que ser tão intensa aqui que nós vamos sair daqui, só que aquilo que nós carregamos aqui, nós vamos apresentar lá. Nós vamos apresentar lá. Porque a natureza criada aguarda com grande expectativa que nós sejamos revelados. Cara, estou acabando já. Só que às vezes nós colocamos empecilhos nisso. Nós começamos a falar, eu não estou preparado ainda. Cara, o que eu vou falar? Eu não tenho teologia. Eu acho que eu tenho que esperar um pouco mais, eu preciso aprender mais do Senhor. Nós começamos a colocar empecilhos na nossa frente, aonde nós ficamos completamente prendidos de exercer aquilo que o Senhor nos chama. Eu queria que você abrisse em Marcos 5. Estou acabando já, tá, gente? Desculpa aí, eu me empolguei um pouco, cara.
Cara, Marcos 5 fala da cura de um endemoniado. Endemoniado de Genezaré. Ou Gazarenos. Depende da tradução que você... Cara, acho que a minha tradução não é igual à sua, tudo bem? Eu vou ler na minha aqui, tá? Marcos 5, eu vou ler até o capítulo 20. Vamos ler todos, tá? Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro, e esse homem vivia nos sepulcros, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Olha aqui para mim, galera. Esse homem, ele era um animal. Certo ou errado? Primeiro, ele vivia no cemitério. Alguém aqui vive no cemitério, gente? Nada contra, tá? Eu amo você do mesmo jeito. Mas vamos orar antes para nós conversar aí. Esse homem vivia no cemitério, gente. E depois, muita gente tentou acorrentar ele. E ninguém conseguia, porque ele era tão... Mano, eu imaginei ele um lobisomem. Não sei se vocês imaginaram isso também. Mas eu imaginei ele um lobisomem agora. E ele quebrava todas as correntes assim. E devia ser um monstro. Vem cá. E ninguém conseguia prendê-los. Amém. Para dominá-lo. O versículo 5. Noite e dia ele andava, olha isso aqui, ó. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Jesus. Olha isso aqui, ó. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: O que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima, e os demônios imploravam a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E ele lhe deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e ali se afogou. Vocês estão acompanhando, gente? Estão entendendo a história? Então o que aconteceu? Ele viu uma manada de porcos, os espíritos que estavam no homem viu uma manada de porcos, e entrou nos porcos, e os porcos se atirou precipício abaixo. Amém? Sabe uma coisa que isso faz eu perguntar? Aquela manada de porcos, ela era o trabalho daqueles homens, não era? Não era aquilo que sustentava a família daqueles homens? Então, peraí. Por que Jesus deixou os espíritos imundos entrar naquilo que sustentava aquela família e acabar com tudo? Será que Jesus é mau, galera? Será que ele não teve dó daquela família? Presta atenção nisso aqui, ó. Em Levítico, é escrito que é proibido o consumo de carne de porco. É proibido o consumo de carne de porco. E nessa época, eles estavam sob a lei ainda. Só lá na frente, no livro de Atos, quando desce um lençol para Pedro, e Deus ele fala assim, ó, Pedro, mate e coma. E Pedro ele fala assim, e ali tinha porco junto. E Pedro ele fala assim, não, Senhor, eu nunca comi carne imunda. E Deus ele fala assim, ó, quem é você para falar que é imundo aquilo que eu purifiquei? Então a partir daquele momento, Deus ele purifica a carne de porco, e por causa disso nós podemos comer hoje. Aleluia, irmão. A panceta, velho, né, no churrasco, uou, muito bom. Deus ele olhou e falou, mano, eles não podem ficar sem panceta. Mas naquela época, presta atenção aqui, ó, naquela época quando eles estavam com a manada de porcos, era proibido aquilo. Eles estavam fazendo aquilo que Deus não permitia. Então presta atenção nisso daqui, galera. Quando nós fazemos aquilo que Deus não permite, isso é uma porta aberta para o inimigo entrar e acabar com tudo. Então fecha a porta. Fecha, tape a brecha. Não deixe isso destruir a sua vida. Amém? Continuando aí, ó.
E os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. O que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Aquele cara que era um monstro, ele foi completamente são, ficou completamente em perfeito juízo, e quando Jesus estava indo embora, ele falou assim: Jesus, deixa eu ir com você. E Jesus falou assim para ele, no 19, Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por eles, e todos ficaram admirados. Sabe, cara, eu imagino esse homem, ele chegando na casa dele, no meio da família dele, no churrasco de domingo, todo mundo na casa da avó, sabe? Quando reúne a família inteira na casa da avó, e todo mundo está lá fazendo churrasco, e esse cara chega, vestido em perfeito juízo, e ele entra na porta da sala. Aí todos os familiares dele, isso aqui não está escrito na Bíblia não, tá, galera? É a minha imaginação aqui fluindo. E os familiares dele avistam aquele homem entrando na porta, e eles começam a gritar: meu, guarda as mulheres e as crianças, o louco chegou, protejam eles, pega a faca na cozinha aí, deixa ele ver, vem cá louco, vem cá que você vai ver, vai embora, o que você está fazendo aqui? Guarda as mulheres e as crianças, o que você está fazendo aqui, louco? Aí esse cara, ele olha para a família dele, e ele fala assim: eu sei que vocês têm todos os motivos do mundo para vocês pensarem que eu sou louco, e sim, eu realmente fui. Mas cara, eu tive um encontro com um homem. Esse homem, ele mudou totalmente a minha vida. Eu tô aqui para falar para vocês o que ele fez em mim. Esse homem é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Alfa e o Ômega, o Príncipe da Paz, o Conselheiro maravilhoso. Esse homem, ele não teve teologia nenhuma, irmão. Ele simplesmente foi e contou aquilo que Jesus fez e estava fazendo na vida dele. E essa é a única forma de nós sermos intensos na presença de Deus. É onde nós estivermos, nós levarmos aquilo que Jesus está fazendo em nossas vidas. Amém? Queria que você ficasse em pé, cara. Mano, eu estourei um pouco aí, Renuzão. Gente, se de tudo que eu falei aqui, eu queria que você guardasse somente uma frase. Se de tudo que eu falei aqui, se tudo você, uau, eu queria que você guardasse somente o que eu vou falar para você aqui agora. Seja você a resposta que o mundo procura. O mundo está atrás de uma resposta, irmão. O mundo está à espera da manifestação dos filhos de Deus. Seja você essa resposta. Aí você fala assim: Fernando, mas ele não é da minha religião. Presta atenção nisso aqui, ó. Em Tiago fala que a única religião que Deus aceita é esta: cuidem dos órfãos e das viúvas. E presta atenção nisso daqui, ó. Os órfãos são todos aqueles que não sabem que tem um pai. E as viúvas são todos aqueles que acham que o noivo morreu. Mas o noivo não morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia. E nós precisamos anunciar isso para onde nós formos.
Seja você a resposta que o mundo procura. Não seja um mero chamado, mas seja o escolhido de Deus. Diga sim essa noite. Fala: Senhor, para onde eu for, eu quero te levar. Feche seus olhos e comece a orar. Fala: Senhor, por onde eu for, eu quero te levar, Pai. Eu não quero mais ser um morno na sua presença. Não, Senhor. Eu quero que a minha casa te conheça. Eu quero ser a Bíblia que muitos vão ler, Pai. Eu quero carregar aquilo que existe dentro em mim, para que o mundo veja. Eu quero te exalar, Senhor. Me levante na esfera da política, me levante na esfera dos negócios, me levante na esfera da moda, na esfera da mídia, me levante na família, Pai. Que nós possamos trazer os princípios familiares para essa nação, onde a nação está tentando deturpar tudo aquilo que o Senhor fez. Mas, Senhor, nós estamos aqui e nós nos levantamos e nos posicionamos como seus filhos, como seus representantes, como os seus embaixadores, Pai. E nós não vamos sair daqui da mesma forma que nós estávamos, mas nós vamos sair daqui, Senhor, completamente cientes da nossa identidade de reino, e nós vamos exercer ela, e nós vamos ser a resposta que o mundo precisa. Estamos aqui, Pai. Conte conosco, conte conosco, conte com a nossa vida, conte com a nossa vida, Pai. Nós não queremos mais ser um vegetal, nós não queremos mais ser, Pai, um avulso, não. Nós queremos ser aquilo que o Senhor nos criou para ser, e é o que nós pedimos e agradecemos essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, enquanto eu orava aqui, a última coisa ainda, rapidão. O Senhor, Ele me pediu para falar algo. Só que eu não sei se é específico para uma pessoa, ou se é para muitas, ou se é para todos, eu não sei. Mas o Senhor, Ele me traz à memória a história de Pedro. Naquela passagem que Pedro anda sobre as águas, todos aqui conhecem. Presta atenção, Pedro. Jesus, ele pede para os discípulos atravessarem o mar. E no meio ali acontece uma tempestade. Só que Jesus, ele tinha dito assim, ó, atravessem o mar. Ele não falou assim, ó, vão que vocês vão enfrentar uma tempestade, vocês têm que vencer essa tempestade. Não. Ele falou assim, ó, cheguem ao outro lado. Não importa se você enfrenta a tempestade ou não, aquilo que Jesus pediu para você fazer, faça, cara. Não pare no meio da tempestade. E os discípulos pararam ali. E quando eles pararam e pensaram que ia morrer, Jesus veio andando sobre as águas. E quando ele veio andando sobre as águas, os discípulos começaram a gritar assim, ó, é um fantasma, salva-nos. E Jesus, ele falava assim, ó, calma, sou eu. A tempestade era Jesus. Presta atenção nisso aqui, cara. Às vezes, você está passando por uma tempestade na sua vida, e você está falando, Deus me salva. E Deus está falando assim, ó, ei, calma, sou eu aqui. Nem todas as tempestades são... Às vezes a tempestade que você está passando é Deus cuidando de tudo. Ele está te tirando do trampo porque Ele tem um trampo melhor para você lá. Amém? E nisso, Pedro, ele fala assim, ó, mestre, se és tu, deixa-me ir contigo em cima das águas. E Jesus falou, vem. E Pedro foi. E sabe o que aconteceu com Pedro? Afundou. Certo ou errado? Muitos teólogos, eles falam assim, Pedro afundou. Só que a minha visão é a seguinte, cara, Pedro foi o único que teve coragem de ir andar sobre as águas. Mesmo que ele afundou, ele foi o único que foi. Os outros 11 ficaram olhando. Seja você aquele que vai andar sobre as águas, amém? E nisso, cara, só que aqui eu imagino algo, eu imagino Jesus olhando para Pedro e falando, vem Pedro. Quando ele fala, vem Pedro, é porque Jesus, ele tinha uma certa expectativa de que Pedro conseguisse andar sobre as águas. Mas espera aí, Jesus, ele não sabe todas as coisas? Sim, sabe. Mas ali, cara, eu imagino que Jesus, ele tinha uma certa expectativa de que Pedro iria conseguir. Por causa disso que ele falou, vem Pedro, você consegue. Quando ele fala, vem Pedro, ele fala assim, ó, Pedro, você consegue, vem. Porque se ele soubesse que não conseguiria, ele falava, Pedro, fica aí que não vai dar certo. Certo ou errado?
Então ele fez assim, ó, vem. É porque Jesus ele tinha uma expectativa que Pedro conseguiria, só que Pedro não conseguiu, ele afundou. E Pedro era Pedro, cara. Pedro era aquele que Jesus falava assim, ó, sai daqui, demônio. Pedro era aquele, cara, que cortava a orelha de soldado, e Jesus falava assim, Pedro, cara, você não entende. Guarde a espada, porque se você ferir pela espada, você vai ser ferido por ela. Depois que Jesus crucificou e Pedro nega ele 3 vezes, Jesus ele chama Pedro quando ele vem ressuscitado. Presta atenção nisso aqui, ó. Pedro, depois que Jesus morre, ele voltou a pescar. Ele voltou a ser quem ele era. Ele perdeu a identidade dele, daquilo que Deus tinha chamado ele para ser, que era pescadores de... Ele voltou a pescar. Ele perdeu a identidade. Só que Jesus ele não desiste de nenhum dos seus, cara. E depois de morto, ele voltou ressurreto na beira do mar. E ele chamou Pedro para trocar uma ideia. Ele falou assim, Pedro, vem cá. E Pedro foi. E quando ele abraçou Pedro assim, ele falou, Pedro, você me ama, cara? E Pedro falou assim, ó, sim. Aí ele falou assim, ó, então cuida das minhas ovelhas. A Bíblia fala que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Muitas pregações falam que o sal, ele é feito para temperar, certo ou errado? Nós somos o tempero do mundo. E sim, nós somos. Mas naquela época, o sal também era usado, sabe para quê? Para você conservar a carne. Para a carne não estragar muito rápido, você rolava ela no sal e deixava ela lá, e o sal conservava a carne. E nós somos o sal da terra. E nós temos que conservar toda a carne, porque o Espírito do Senhor vai ser derramado sobre toda a carne. E nós somos o sal, nós somos feitos para conservar. Só que nós olhamos alguém que está diferente com nós, ou vivendo conforme diferentes os costumes que a Bíblia nos ensina, e nós começamos a apedrejar aquela pessoa e a destruir ela. Ah, você é lá homossexual, tudo errado, tudo não sei o quê. Não, cara. Nós devemos conservar ele. Meu, Jesus ama a sua vida, independente daquilo que você faz, mano. Ele não muda o amor dele por você. Deixa eu orar pela sua vida, mano. Jesus cuida dele, em nome de Jesus. Nós devemos conservar a carne. E Jesus, ele chega para Pedro e fala, Pedro, tu me amas, então cuida das minhas ovelhas. E naquele momento ali, Pedro ele vai embora. E depois desse encontro, Pedro é um novo Pedro. No livro de Atos, Pedro, ele vem andando. E a Bíblia fala que os doentes ficam na sombra dele, e a sombra dele cura os enfermos. Depois dessa conversa, Pedro ele entendeu algo. Ele entendeu. Ele falou, é isso que eu tenho que fazer. E ele fez. E a sombra dele curava. E deixa eu te falar uma coisa. Esse novo Pedro, se nesse momento Jesus chamasse ele para andar sobre as águas, você sabe o que ele faria? Ele andaria. E o que Deus está falando para você ou para vocês essa noite é que você entendeu o que você tem que fazer e você vai andar sobre as águas. Amém? Cara, eu encerro por aqui, mano. Eu não sei nem o que fazer mais. Dá um aplauso aí, gente. Valeu. Glória a Deus, glória a Deus. Pessoal, só nossa primeira sessão? Só a primeira. Então amanhã vocês viram aí 2h30, antes que eu me esqueça. Pessoal, nós estamos fazendo uma conferência, a gente optou em fazer uma conferência completamente gratuita e a gente pediu os alimentos para estar fazendo essas cestas para o Projeto Amar. Só que nossa conferência, essas 5 sessões, ela tem um custo. Eu queria só pedir para vocês, para que você separasse